noite. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Ragosta, advogada. Vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585. Meu Facebook, Leis do Sucesso. Meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br e o site do escritório www.ragosta.jur.adv.br. Para quem não conseguiu acompanhar o último programa, ou para quem perdeu algum programa, no Facebook Leis do Sucesso, toda semana eu posto o último programa. Então, você que não pôde assistir, por exemplo, semana passada, é só você entrar que já está lá o programa da semana passada. Essa semana a mesma coisa, já estou gravando e vou postar no Facebook. Então, hoje, atendendo a inúmeros pedidos, eu vou falar sobre o FGTS, novamente. Porque o que acontece? O FGTS tem uma revisão nova, que a partir de 1999, toda pessoa que teve o depósito do FGTS, ela tem direito a uma revisão. Então, de 1999 até a data atual, se você teve algum depósito no FGTS, você tem direito a essa revisão. O que é ideal ser feito? Antes de qualquer coisa, você pode pedir um extrato na Caixa Econômica Federal, o extrato analítico do FGTS, ou se você tiver facilidade de acessar a internet, você pode acessar no www.fgts.gov.br. Lá você entra na opção extrato completo e aí você vai poder levantar os seus extratos do FGTS. Você vai precisar do seu título de eleitor, da sua carteira de trabalho, do número do PIS. Lá eles pedem NIS, que é a mesma coisa que o PIS. Aí é só você cadastrar e aí você consegue levantar esses extratos. As primeiras 10 ligações de amanhã, a partir das 8 horas da manhã, eu vou marcar a consulta gratuita e os primeiros 10 e-mails, a mesma coisa, consulta gratuita. Então, o que acontece? O FGTS, se a gente comparar a inflação e a TR, né? Um trabalhador que tinha, em junho de 1999, um saldo de R$10.000, sendo a taxa de juros anuais de 3%. A situação em 10/1 de 2014. Com base no INPC, ele teria R$40.060,81. O saldo oficial, ou seja, se a pessoa tinha 10.000 em junho de 99 e puxar hoje o saldo oficial do FGTS, com base na correção da TR, a pessoa vai ter 19.901,29. Ou seja, é uma diferença de R$20.000, R$20.159,52. Apenas essa pequena diferença com a correção com base na TR e no INPC. Então, ou seja, a diferença só desse período foi R$20.000. A pessoa receberia o dobro. Então, como você pode pedir essa revisão? Você pode ir numa agência da Caixa Econômica, solicitar o extrato analítico do FGTS de 1999 até a data atual. Aí você vai pegar a sua carteira de trabalho, o seu RG, o seu CPF, comprovante de residência, você vai procurar um advogado, tá? Então, isso vale para quem teve saldo no FGTS de 1999 até hoje. Pode pleitear a revisão. A correção, ela pode ser pedida mesmo que o saldo já tenha sido sacado pelo trabalhador. Então, ou seja, tem aposentados, quem se aposentou a partir de 2006 pode sacar todos os meses o FGTS, ainda que não trabalhe mais na empresa que ele se aposentou. Então, a partir de 2006, todo aposentado pode sacar todo mês o FGTS, que é o que normalmente acontece, tá? Agora, quem se aposentou antes, por exemplo, quem se aposentou em 96 e continuou trabalhando,
Só se está na mesma empresa, ela pode sacar todo mês. Se tiver em outra empresa, é aberto uma outra conta e a pessoa não tem como sacar todos os meses. Então, essa pessoa também tem bastante a ver do FGTS, porque a pessoa que saca todo mês, vamos supor, a pessoa se aposentou em 2006 e está sacando todo mês, a correção dela vai ser praticamente nenhuma, porque não tem correção, porque você saca, então não tem os juros. A Caixa Econômica não vai depositar juros para você. Uma outra dúvida que eu vejo muitas pessoas perguntando é: quem deposita? Então, o responsável pelo depósito é o empregador ou tomador de serviços, que faz o depósito na conta vinculada do FGTS do trabalhador. O depósito pode ser feito até o dia 7 de cada mês. Tá? Qual é o valor do depósito? O depósito equivale a 8% do valor do salário pago ou devido ao trabalhador, né? Do contrato regido pela CLT. No caso dos contratos de menores aprendizes, o percentual é de 2%. Tá? Então, quem saca, quem deposita é o empregador. Então, vamos explicar um pouquinho dessa revisão. Durante o período de 99 até hoje, foi identificada que a correção monetária aplicada ao FGTS estava muito baixa, muito abaixo da inflação. Os índices da TR, que é a taxa referencial, que é o índice que foi adotado para corrigir o FGTS, eles estavam irrisórios em comparação aos valores da inflação, né? Então, o que aconteceu? Os trabalhadores tiveram perdas significativas dos anos, por exemplo, de 2009 e 2010, quando vários meses vinham com a TR em zero. Ou seja, teve 0% ATR, então a pessoa ficou só com 3% ao ano do total. Então, é muito pouco, não acompanhou nem de longe a inflação. Então, ao invés de usar a TR para fazer a correção monetária, a gente pede o quê? Que seja adotado um outro índice, ou o INPC, ou o IPCA, ou qualquer outro índice que reflita realmente a inflação do período, né? E não a TR que não está nem de longe chegando perto da inflação. E o que é essa taxa referencial, essa TR que a gente tanto discute, que não está corrigindo corretamente o FGTS? Ela foi criada no Plano Collor 2, né? É um índice econômico ou uma referência usada para fazer a correção do FGTS. Mas ela também serve para atualizar a poupança, os financiamentos habitacionais da Caixa Econômica Federal. Essa taxa ela é calculada pelo Banco Central por meio do cálculo dos juros médios pagos pelas CDBS, os Certificados de Depósitos Bancários, e as RDBs, que é o Recibo de Depósito Bancário, usando como referência os 30 maiores bancos do país. A TR passou a corrigir o FGTS a partir de 1991, mas somente depois de 99 iniciaram as maiores perdas. Então, para você que tem, mas eu tenho desde 90 os depósitos, eu tenho o meu FGTS. Não, é de 99 para frente, tá? Até 99 estava tudo certo com a TR. Foi a partir de 99 que começou o problema, que ela começou a não refletir mais a inflação. Qual a documentação necessária para dar entrada na ação? Que sempre me perguntam. É o extrato analítico do FGTS durante o período de 1999 a 2015, que você tanto pode conseguir numa agência da Caixa Econômica Federal, como você pode entrar no site www.fgts.gov.br. Lá você entra, você vai se cadastrar, você vai digitar todos os seus dados pessoais, você vai ter uma senha, aí sim você vai ter acesso aos seus extratos completos, tá? E aí, com os extratos e com os cálculos, né, dos valores a serem recebidos, mais o comprovante de residência, seu RG e seu CPF, uma cópia do RG e uma cópia do CPF, é possível ingressar com a ação. Aí, quem se enquadra nessa revisão do FGTS? Todo brasileiro ou trabalhador estrangeiro que tenha depósito do FGTS, que trabalhou no regime da CLT,
Isso é importante. Só CLT. Quem trabalha em órgão público não tem direito, tá? Precisa ser CLT. Trabalhadores urbanos, rurais, temporários, avulsos, safristas e atletas profissionais, que tenha tido algum saldo de FGTS de 99 a 2015. Esteja ou não aposentado, tenha sacado ou não o valor. Ah, mas Tatiana, eu fui demitido em 2008. Saquei todo o valor. Tudo bem, você sacou, mas você ainda tem direito, porque quando você sacou, vamos supor, 15 mil reais, tá? É um exemplo. Você poderia ter sacado muito mais se a correção fosse pelo INPC. Então, você também tem como reaver esses valores, tá? Outra pergunta que sempre me fazem, se a ação é feita contra o patrão. Olha, eu trabalho, eu não quero perder meu emprego e eu tenho medo de entrar com essa ação porque eu tenho medo de prejudicar a empresa que eu trabalho. A ação não é feita contra o seu patrão, não é feita contra a empresa que você trabalha assim de forma alguma. A ação é só contra a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do FGTS, tá? E o processo é na Justiça Federal. Então, seu patrão, a sua empresa, ninguém vai entrar na história, eles nem vão ficar sabendo, tá? O que pode acontecer também para quem mora no interior é para quem não tem Justiça Federal na cidade em que mora, né? Então, aí a pessoa tem que verificar se a área que ela está abrangida, se a outra comarca vizinha, às vezes ela é responsável pela Justiça Federal. Então, muitas vezes, ela vai ser competente para julgar a ação, tá? Agora, se não houver Justiça Federal na circunscrição da comarca onde você mora, a ação poderá ser proposta na Justiça Estadual da sua cidade, ou mesmo na Justiça Federal da cidade mais próxima. Mas antes você verifique se não há, né, Justiça Federal que abranja a sua cidade. O que acontece muitas vezes? Tem uma demora ou recusa em fornecer o extrato analítico, né? E o que a pessoa deve fazer? Um conselho que eu dou, se você está tentando conseguir o seu extrato analítico e a Caixa Econômica Federal está negando, tenta obter pela internet. Se tiver alguma inconsistência cadastral, aí você não vai conseguir mesmo. E a Caixa Econômica não quer fornecer, aí você pode fazer uma reclamação na ouvidoria do Banco Central, dizendo que você está pedindo o extrato analítico do FGTS e a Caixa Econômica Federal, ela está se recusando a fornecer esse extrato, tá? Bom, o STF deu uma decisão que ajuda na revisão do FGTS, é outra pergunta que sempre é feita. Então, o que acontece? Os depósitos do FGTS, existe uma decisão muito importante, né? Criticando o índice da TR, que é muito baixo para corrigir, por exemplo, os pagamentos feitos pela Justiça por meio de precatório. Então, com base nessa decisão do STF, no caso do precatório, utiliza-se para ajudar a revisão do FGTS, porque se não serve para corrigir o precatório, que é a moeda que a Justiça usa para pagar as pessoas, então não serve também para corrigir o FGTS, porque o FGTS é o quê? O patrimônio do trabalhador. Então, se não serve para um, não serve para outro. Essa decisão do STF foi tomada em 2 processos chamados de ADI, Ações Diretas de Inconstitucionalidade, nos quais entendeu-se que a correção monetária pela TR fere a Constituição Federal. Vou fazer uma pausa, vou passar meus dados para quem tiver interesse. Meu nome é Tatiana Ragosta, quem está pegando o programa agora, tá? Eu sou advogada, meu telefone é o 3439-8585, repetindo, 3439-8585. Meu Facebook, Leis do Sucesso. Meu e-mail, tatiana.m.uol.com.br. Meu site, www.ragosta.jur.adv.br. Lembrando que as primeiras 10 ligações, a partir de amanhã às 8 horas da manhã, eu farei a consulta gratuita. E os primeiros 10 e-mails também poderão marcar a consulta gratuita comigo,
ok? Então, voltando. Uma outra pergunta que sempre me fazem sobre o FGTS. Se é importante fazer o cálculo antes de dar entrada na ação? Sim. É preciso fazer o cálculo, por quê? Para ter a noção dos valores, para saber se, primeiro, se vale a pena ou não entrar com a ação. Segundo, qual é o foro competente, qual o fórum competente para entrar com a ação? Porque existem os juizados especiais, existe a justiça comum. Até 60 salários mínimos, eu sou obrigada a entrar no juizado especial federal. Acima de 60 salários mínimos, eu entro na Justiça Federal, tá? Como que eu faço para a pessoa entrar com uma ação e não ser obrigada a pagar as custas judiciais do processo? Todo processo, aqui em São Paulo, eu sou obrigada a pagar 1% do valor da causa, tá? Então, para evitar esse tipo de pagamento, o trabalhador ele pode assinar uma declaração de pobreza que evita pagar as custas e despesas com recursos, caso os juízes julguem improcedente a ação, mas você não precisa pagar nem a inicial, que é 1%, e depois, vamos supor, em caso de apelação, costuma ser 2% do valor da causa. Então, você não precisa, você faz essa declaração de pobreza ou declaração de hipossuficiência, que significa, eu tenho dinheiro, mas se eu tiver que pagar as custas do processo, eu vou deixar de comprar alguma coisa para mim. Então, quer dizer, vai me fazer falta. Aí você pode, sim, ser dispensado de pagar essas custas. Na Justiça Federal, você fez essa declaração, é quase certeza que você vai ser dispensado. Na Justiça Estadual, o juiz já pede declaração de imposto de renda, já é um pouquinho mais complicado, mas na Federal não, é tranquilo. Outra pergunta que sempre me fazem de FGTS. Vale a pena esperar para dar entrada depois? Olha, quem entra com ação agora tem vantagem de já começar a receber os juros e correção monetária decorrentes da demora do processo, o que pode garantir um retroativo maior se for comparar com aqueles que forem dar entrada depois. Além disso, caso sobrevenha o falecimento do trabalhador, fica mais fácil os herdeiros se habilitarem no processo, bem como existe a vantagem de ocorrer algum problema no processo que venha a beneficiar o trabalhador. Ou seja, você deu a entrada hoje, se demorar, quanto mais demorar, você vai recebendo juros e correção monetária da data da entrada do processo. Então, para quem entra antes, é muito melhor, que a pessoa vai ficar muito mais tempo recebendo juros e correção monetária. Ok? O FGTS pode ser recebido por meio da Justiça do Trabalho, porque tem muita gente que fala, o meu patrão não fez os depósitos na conta vinculada. Esse valor pode ser reclamado? Pode. Mas você precisa ter a discriminação das verbas em sentença trabalhista ou mediante homologação do juiz em acordo entre as partes. Aí sim você pode pleitear esse valor do FGTS. Outra dúvida também que sempre surge, a pessoa pergunta se ela pode ter várias contas vinculadas, mesmo tendo apenas um patrão. Pode ter várias contas, sim, porque existe a inconsistência de cadastro, duplicidade de PIS, mudança de CNPJ do empregador. São um dos fatos que causam os vários cadastros no FGTS, tá? Então, isso também pode acontecer, é normal. Uma outra dúvida, essa eu acho que é a que mais ocorre, todo mundo me pergunta se vale a pena ajuizar ação individual ou coletiva. Muitos sindicatos ingressam com ação, tá? Para 500, 1.000 pessoas. Agora, o que acontece, né? A ação individual, ela não vai depender de outras pessoas. E é mais fácil de ser julgada com rapidez e receber o crédito mais rápido. Uma ação coletiva, por exemplo, de um sindicato, esses processos dão muito trabalho de ser movimentado pela justiça. Uma questão, vamos supor, com 1.000 trabalhadores, fica mais difícil do juiz ou contador analisar os documentos. É muito mais problemático quando ocorre um falecimento de um dos trabalhadores. São 1.000 pessoas, morreu um fulano.
no meio da ação, o que vai acontecer? Para tudo, vai ter que chamar os os herdeiros dele para habilitar no processo. Então, o seu processo que está lá, parou. Não vai ter um andamento até resolver a questão dos herdeiros. E olha, às vezes é muito demorado. Quanto mais gente, quanto mais herdeiros a pessoa tiver, mais complicado é. Porque aí um herdeiro não concorda, aí não entrega o documento. Aí parou tudo. Aí o seu processo fica parado por conta da habilitação do herdeiro do fulano que morreu. E aí faz o processo realmente andar bem mais devagar. Tá? Então, isso é um dos casos que ocorre aí bastante demora, né, no andamento do FGTS, aí da ação do FGTS. Eu vou falar para vocês uma comparação, só para vocês terem uma ideia da TR, do INPC e do IPCA. Tá? Em 99, a TR foi 5,7 o índice, o INPC foi 8,43 e o IPCA foi 8,92, tá? Só para vocês terem por base, assim, um exemplo, assim, bem... Em 2002, a TR foi 2,8, o INPC foi 14,74 e o IPCA foi 11,98. Olha a diferença. Em 2003... a TR foi 4,64, o INPC foi 10,38 e o IPCA foi 9,86. Em 2010, a TR, olha isso, foi 0,68, o INPC foi 6,46 e o IPCA foi 5,79. Em 2013, a TR foi 0,19, o INPC foi 5,56 e o IPCA foi 5,84. Bom, tem uma pessoa na linha, eu vou atender. Alô? Oi, boa noite, é o Flávio de Jair. Pois não, Flávio. Eu tenho uma dúvida sobre o Fundo de Garantia. Eu tenho, assim, algumas contas, né? Somando tudo, dá assim, uns 10, assim, de 10 a 12 mil reais. Você acha que compensa eu estar entrando com a ação? Você já fez a atualização desse valor? Não, não fiz, eu não mexi com nada. É o valor hoje, né? Atual, eu tenho acesso à internet, eu consulto, eu posso pedir o extrato completo, né? Você precisa pedir o extrato completo, tá? Que é o extrato analítico. Com base no extrato analítico, a gente vai analisar o crédito que está escrito lá, crédito JAN. É esse crédito que vai interessar para fazer o cálculo, porque o que você tem lá, 12 mil, não quer dizer que a ação é o valor de 12 mil. Isso daí a gente vai ter que transformar, tá? Vai ter que passar pelo contador, transformar esse valor para saber ao certo o valor que você tem direito para pleitear, para dar entrada na ação. Mas pelo que você está falando, se você tem 12 mil, você vai ter no mínimo uns 8 mil para recuperar. Então tá bom, muito obrigado. Aí Tatiana. já começa a correr juros e correção monetária. Então, quer dizer, compensa muito. No meu ponto de vista, você entrando hoje, já começa a correr juros, correção e mais o valor. Então, quer dizer, quando você for receber, é bem maior. Então tá jóia. Muito obrigado e uma boa noite para você, tá? Obrigada, igualmente. Bom, gente, então, o que acontece? Esse é um dos casos, né, que... Eu acho o seguinte, o dinheiro, quando ele é meu, que seja pouco, eu faço questão de ter ele de volta, entendeu? Principalmente se não foi feita a correção correta. Então, aí fica a critério de cada um. Então, eu vou deixar meus contatos, o programa já está chegando no final. Para quem pegou agora, meu nome é Tatiana Ragosta, meu telefone é o 3439-8585, repetindo, 3439-8585, Facebook Leis do Sucesso. Se você chegou agora, você pegou o programa, você não pegou do começo, eu vou postar ainda essa semana, o programa de hoje vai estar no Facebook Leis do Sucesso. O meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br. O site do escritório www.ragosta.jur.adv.br. As primeiras 10 ligações de amanhã às 8 horas da manhã,
terão consulta gratuita e os primeiros 10 e-mails também. Gente, muito obrigada pela audiência e semana que vem a gente está aqui novamente com um novo programa Leis do Sucesso. Um abraço, até terça.